Olá, meus amigos, eu, Luiz Felício, estou mais uma vez aqui no canal Telamix, hoje para mais uma super dica literária, onde eu separei um clássico da literatura espírita, o livro Há 2000 anos, para nós conversarmos a respeito do tema. Mas, antes de eu começar a resenha, eu gostaria de deixar bem claro que mesmo o livro tendo origem na própria religião, a intenção dessa resenha não é de converter ninguém para o espiritismo e nem tampouco fazer algum tipo de apologia à religião e nem confrontar outras pessoas que são adeptos a outra doutrina. Eu digo isso porque, mesmo a minha família tendo uma origem dentro do espiritismo, quando eu li esse livro, mais ou menos ali em 2002, 2003, ele despertou a minha curiosidade a respeito dos aspectos da Roma dos grandes imperadores. E isso fez com que, um ano depois, eu adquirisse uma coleção que é muito boa, que eu posso trazer aqui para nós conversarmos também, que não tem absolutamente nada a ver com religião, que se chama Os Senhores de Roma, que conta a história dos principais imperadores, dos principais Césares que passaram pela a Roma antiga. E o Há 2000 anos, que foi psicografada pelo Chico Xavier em 1939, ele traz muito isso. O background é essa Roma antiga. É a Roma da barbárie, é a Roma dos grandes imperadores da época, é a Roma que traz um traço muito bem definido, quem foi Pôncio Pilatos, e, acima de tudo, narra a trajetória da crucificação de Jesus Cristo de uma maneira muito íntima, ao qual, se você deixar o viés religioso, a forma ao qual, inclusive, é muito sutil, que é tratada durante todo o livro, de lado, e dar lugar para uma narrativa, como se você até mesmo estivesse assistindo um filme, eu tenho certeza que você vai estar lendo um bom livro, ok? Ainda que você seja adepto a outra doutrina, a outra religião, seja ela qual for. Mas só para a gente dar uma pequena puxada aí no fio do novelo, eu tenho que dizer que a história é narrada pelo espírito de Emmanuel, que conta uma de suas existências no planeta Terra, quando foi um orgulhoso senador romano, chamado Públio Lentulus. E esse obteve a designação para um alto cargo na Palestina, que na época, só abrindo aqui um parênteses, era do domínio romano. Nessa mesma data, Jesus aproveitava para transmitir os seus ensinamentos e pregar o seu evangelho para a humanidade naquela região. Lembrando mais uma vez que essa obra foi psicografada por Francisco Cândido Xavier, que inclusive apontava o espírito de Emmanuel como seu mentor. O livro, no entanto, consegue levar o seu leitor para conhecer melhor o cristianismo do século I, tendo um ponto de vista bem notório sobre o cotidiano das arrogantes e preconceituosas famílias patriarcas da época do Império Romano, em contraponto com a simplicidade fraterna dos primeiros seguidores do Evangelho, assim como o comovente encontro do altivo representante de César com Jesus. Pontuada por sofrimento e alegria, esplendor e miséria, poder e também escravidão, além de vingança, ciúmes, ódio, calúnias, crueldade e benevolência. Segue a história do senador Públio Lentulus e também de sua filha e de sua amorosa esposa Lívia, convertida aos sublimes ensinamentos de Jesus
e uma das únicas pessoas que procuraram evitar a sua crucificação. A primeira edição de Há 2000 anos foi lançada no ano de 1939 e é considerado um verdadeiro clássico da literatura espírita, como eu já abri dizendo aqui no início desse vídeo. Também é legal nós dizermos que o livro tem uma continuação com o título 50 anos depois. Mas eu não gostaria de entrar muito no assunto desse outro livro, pois esse sim eu considero que tem uma conotação mais voltada para o viés religioso, apesar também de ser tão sutil quanto esse. Mas ele aborda muito mais a questão de reencarnação, a questão de doutrina, e como o propósito nesse canal não é esse, eu não vou me aprofundar muito em questão do 50 anos depois. Eu tenho que acrescentar dizendo que é uma leitura muito atrativa para aqueles que gostam de filmes, por exemplo, como Covades, o próprio Cleópatra da década de 60. Por que não dizer também O Gladiador, clássico do Ridley Scott, um pouco mais recente em termos de filmes épicos de Roma. E através da primeira narrativa do livro, você não se sente preso à conotação religiosa, certo? Ninguém, por exemplo, pega você pela mão durante a leitura de Há 2000 anos e fala assim: olha, você tem que se tornar um espírita. Olha, você tem que pegar o Evangelho e começar a ler todas as semanas. Ninguém ali tenta desconstruir nenhuma outra religião e fazer em cima do leitor uma espécie de uma lavagem cerebral do tipo que, olha, se você não se tornar espírita, vai acontecer exatamente isso com você. Pelo contrário, Há 2000 anos é uma leitura que traz você para uma história de fatos que aconteceram e que, inclusive, muitos deles são citados na própria Bíblia. E a introspecção do Públio Lentulus, na história, que é o personagem principal, faz com que você possa se remeter à ingenuidade transvestida de arrogância desses aristocratas da época, que são como, na verdade, alguns políticos dos dias de hoje, que pensam que eles estão sob o bem e o mal, até que ele passa a conhecer a verdadeira verdade, que não é só o espiritismo que prega, e sim outras religiões tão importantes quanto, que é exatamente o reconhecimento da humildade a partir do momento em que uma determinada ferida é exposta à sua vida, à sua realidade. E, na verdade, o próprio Jesus Cristo da história tem uma importância, só que é muito mais um pano de fundo dentro da história do que propriamente o primeiro personagem que é narrado. E, como eu disse para vocês, se você é o tipo do leitor que, ainda que você siga outra religião, você tenha uma cabeça aberta, eu super recomendo para que vocês leiam esse livro. E depois também, se vocês quiserem, deixe aqui nos comentários, eu trago aqui a coleção dos senhores de Roma para a gente conversar, que não tem nada a ver com o aspecto religioso, para a gente continuar conversando sobre a vida de Roma, que foi um verdadeiro império. Sou apaixonado por esse tipo de leitura, por esses filmes, e o quão foi a importância, ainda que bárbara, desse império para a expansão da cultura na Europa até os dias de hoje. Bem, meus amigos, eu vou ficando por aqui, mas faço aquele velho convite de sempre. Se inscreva aqui no canal, dá uma força.
que em breve vem muitas outras análises literárias tão interessantes quanto essa aqui no canal. E também continuam aqui as resenhas a respeito de filmes, os nossos vídeos da série Vídeo Mistério, com contos assombrosos, de ufologia, nossas resenhas a respeito da vida de atores em Hollywood, enfim, tudo que muita gente já curte por aqui e vai curtir ainda mais. E eu só tenho a dizer que foi um grande prazer conversar com todos. Um grande abraço e até breve.